Em um escritório luxuoso, uma decisão impensada quase custou milhões a uma empresa. Uma jovem invisível, marcada pelo preconceito, guardava um segredo que ninguém poderia imaginar. Bastou uma frase em hebraico para virar o jogo e fazer um poderoso empresário repensar toda a sua vida. Quando verdade e coragem se encontram, até o impossível se ajoelha diante da dignidade. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. A geada da madrugada mordia a pele, mas Aurora já estava acostumada. Há anos o frio era seu companheiro fiel nas ruas desertas, que a levavam ao arranha-céu imponente no centro da cidade. Envolvia-se mais no casaco puído, um presente de uma vizinha, e apressava o passo. O ponto de ônibus era longe, o primeiro turno na LuxCorp não esperava. A cada passo, sentia o peso não só da mochila surrada, mas de uma vida inteira de privações. A pobreza não era uma roupa que se vestia, era a própria pele, grudada, impregnada no tecido de sua existência. Ao chegar ao vestiário, o vapor do chuveiro comunitário era um luxo efêmero. Tomava banho apressada, tentando lavar não só o suor da caminhada, mas a sensação de que o cheiro da periferia, da falta de saneamento básico, nunca a abandonava de verdade. Seus movimentos eram precisos, rápidos. Ela era a primeira a chegar, a última a sair, e seu trabalho era impecável. Cada canto da LuxCorp, do saguão espelhado aos banheiros do último andar, brilhava sob seus cuidados. Não havia uma mancha, um grão de poeira que escapasse aos seus olhos atentos. No entanto, a perfeição de seu trabalho não era suficiente para apagar a barreira invisível que se erguia entre ela e os outros. Os sussurros começaram discretos. No refeitório, durante o breve intervalo para o café. Você sentiu? É um cheiro estranho, não é? As frases eram cortadas, os olhares rápidos, desviados. Aurora sabia que falavam dela. Sentia o peso dos julgamentos, mesmo que ninguém ousasse encará-la diretamente. Ela era uma sombra, uma presença incômoda, não pelos gestos, que eram sempre discretos, mas por algo que escapava ao seu controle. O odor que ela tanto tentava disfarçar parecia flutuar no ar, um lembrete constante de um mundo que os outros preferiam ignorar. As reclamações, antes sussurradas, ganharam voz. Primeiro, foram e-mails anônimos ao RH, depois, queixas formais, com nomes e sobrenomes. A palavra inadequação começou a circular nos corredores, fria e impessoal. Chegou à mesa de Dr. Otávio Albuquerque, um executivo poderoso, conhecido por sua frieza e eficiência implacável. Ele sequer sabia o nome da funcionária da limpeza. Para ele era apenas a faxineira. Com um aceno de cabeça, sem sequer levantar os olhos dos relatórios financeiros, ele deu a ordem. Demita-a. Por inadequação. A decisão foi tomada com a mesma facilidade com que se descartava um papel amassado. Aurora, alheia à sentença que pairava sobre sua cabeça, terminava mais um dia exaustivo. Em casa, depois de cuidar dos irmãos mais novos e da mãe doente, o silêncio da noite era seu único refúgio. Não havia televisão nem rádio, apenas ela e seus livros. Sob a luz fraca de uma lâmpada, ela abria um volume antigo, com páginas amareladas e capa de couro gasta. Ali, naquele mundo de letras e símbolos milenares, ela encontrava a paz, a dor da miséria, a invisibilidade que a acompanhava durante o dia. Tudo se dissipava diante da complexidade e da beleza do hebraico bíblico. Era uma paixão secreta, nascida anos antes, quando, em um templo esquecido, encontrou uma Bíblia rara. Sozinha, sem professores ou recursos, ela desvendou a gramática, o vocabulário, as nuances culturais. Por anos mergulhou naquele idioma ancestral, um universo particular que ninguém na LuxCorp, ou em sua vida, sequer imaginava que existia. Era seu segredo, sua força, seu escape, e sem que soubesse, seria sua salvação. A rotina de Aurora. Na LuxCorp, era uma dança silenciosa entre o brilho do mármore e o sussurro dos carpetes.
Cada movimento era calculado, cada produto de limpeza, aplicado com precisão quase cirúrgica. Ela conhecia os horários de cada andar, as salas que ficavam vazias por mais tempo, os cantos esquecidos onde a poeira ousava se acumular. Naquele dia, seu trajeto a levou ao andar executivo, um santuário de vidro e aço, onde as decisões mais importantes da empresa eram tomadas. Era um ambiente que ela raramente via ocupado em seu turno, mas que exigia um cuidado redobrado. Enquanto polia a mesa de mogno na sala de reuniões principal, adjacente ao escritório do CEO, ouviu vozes. Uma videoconferência estava em andamento. A porta estava entreaberta, e as palavras inicialmente indistintas começaram a se fazer claras. Era o CEO, Sr. Vasconcelos, falando em inglês fluente com um grupo de investidores estrangeiros. A conversa parecia rotineira, cheia de termos financeiros e projeções de mercado. Aurora, acostumada a ouvir o burburinho de reuniões, continuou seu trabalho, quase como um ruído de fundo. De repente, a tonalidade da conversa mudou. As vozes dos investidores estrangeiros, antes polidas, tornaram-se mais baixas, quase conspiratórias. E então, o impensável aconteceu. Eles trocaram de idioma. As palavras, antes em inglês, agora fluíam em hebraico. Um hebraico rápido, coloquial, mas perfeitamente compreensível para Aurora. Eles acreditavam estar seguros que ninguém naquele ambiente entenderia o que diziam. O CEO, visivelmente, não compreendia uma palavra. Ele apenas assentia, sorrindo, enquanto os outros riam entre si. Aurora paralisou. A flanela caiu de suas mãos. Cada palavra, cada frase, era um golpe no estômago. Eles não estavam apenas conversando, estavam tramando. Discutiam um golpe internacional, um esquema audacioso para enganar a própria LuxCorp. O plano era desviar dados confidenciais, informações cruciais que valiam milhões, para empresas concorrentes. Os nomes das empresas, os valores envolvidos, os detalhes da operação, tudo era revelado naquela conversa que, para o CEO, era apenas um emaranhado de sons estranhos. O coração de Aurora batia descompassado. Era uma fraude gigantesca, um roubo que poderia desestabilizar a empresa inteira. E o pior, a chave para o golpe estava escondida à vista de todos em um contrato. Eles mencionaram a Cláusula 27, deliberadamente mal traduzida do hebraico para o português. Uma armadilha linguística, tão sutil que só alguém com fluência genuína no idioma ancestral conseguiria perceber a alteração, a omissão crucial que validava a fraude. Aquela mulher silenciosa que limpava os vestígios da vida dos outros era a única ali que compreendia a dimensão da catástrofe iminente. O destino da LuxCorp e talvez de centenas de empregos estava agora em suas mãos. A noite que se seguiu à descoberta foi um turbilhão para a Aurora. O sono não veio. As palavras em hebraico ecoavam em sua mente. Os detalhes da fraude se desenrolavam como um filme macabro. O medo era palpável, um nó na garganta. Quem acreditaria na faxineira silenciosa? Ela, que mal era notada, agora carregava o peso de uma verdade que poderia derrubar gigantes. Mas em meio ao pavor, uma chama de indignação acendeu. Não era apenas sobre a empresa, era sobre a injustiça, a desonestidade, e era sobre a chance de provar que a invisibilidade não significava ignorância. No dia seguinte, o corpo de Aurora tremia, mas sua decisão estava tomada. Deixou o uniforme de lado, vestiu a melhor roupa que tinha, um vestido simples, mas limpo, e, em vez de seguir para o vestiário, dirigiu-se ao andar executivo. O coração batia forte contra as costelas, cada passo uma batalha contra a insegurança. Parou diante da porta do escritório de Dr. Otávio Albuquerque, o homem que, sem saber, havia assinado sua demissão. Respirou fundo, reuniu toda a coragem que conseguiu encontrar e bateu. Dr. Otávio ergueu os olhos do computador, a expressão de irritação mal disfarçada. — Sim, o que deseja? Perguntou sem reconhecê-la de imediato fora do uniforme. Aurora, com a voz embargada, mas firme, começou a falar. Explicou o que ouvira. A videoconferência, o hebraico, a cláusula 27.
Transcreveu em um pedaço de papel amassado os trechos mais comprometedores da conversa, com a caligrafia impecável que poucos imaginariam que ela possuía. O executivo ouvia a princípio com uma mistura de incredulidade e escárnio. Seus lábios se curvaram em um quase sorriso de desdém. Uma faxineira falando sobre golpes internacionais e hebraico? Era absurdo. Ele estava prestes a dispensá-la com uma frase cortante, mas algo no olhar de Aurora o deteve. Não era súplica, nem desespero. Era uma convicção inabalável, uma certeza que transcendia sua posição social. Havia uma inteligência ali, uma lucidez que o fez hesitar. Silenciosamente, Dr. Otávio pegou o papel das mãos dela. Leu as anotações, os caracteres hebraicos que ele não compreendia, mas que pareciam ter uma estranha precisão. A seriedade no rosto da mulher, a forma como ela descrevia os detalhes, eram perturbadoras. Ele fez uma ligação. Em poucos minutos, uma equipe de especialistas em contratos internacionais e tradução foi convocada. O clima na sala ficou tenso. Enquanto os peritos analisavam o contrato e as anotações de Aurora, o tempo parecia se arrastar. Dr. Otávio observava a mulher, a dúvida começando a corroer sua certeza. E então a confirmação veio. Os especialistas com rostos pálidos confirmaram. A faxineira estava absolutamente certa. A fraude era real. A cláusula 27 era uma armadilha. A empresa havia sido salva por alguém que estava prestes a ser descartada. O impacto foi imediato. E a vergonha para Dr. Otávio foi um golpe tão duro quanto a revelação do golpe. O silêncio na sala de Dr. Otávio era pesado, denso, carregado de uma mistura de alívio e constrangimento. A notícia da fraude e, mais ainda, a forma como ela foi descoberta reverberou como um trovão. O impacto foi imediato e avassalador. A primeira ação de Dr. Otávio foi cancelar a demissão de Aurora. A ordem, antes fria e impessoal, agora parecia um eco distante de sua própria miopia. Ele olhou para Aurora, que ainda estava ali, em pé, observando a reação dos homens poderosos. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma quietude digna. A notícia chegou ao CEO. Sr. Vasconcelos como um balde de água fria. Convocado às pressas, ele ouviu o relato de Dr. Otávio, a voz do executivo carregada de uma humildade incomum. O rosto do CEO empalideceu. 50 milhões de dólares. Esse era o valor que a LuxCorp quase perdera. E tudo por causa de um preconceito velado. Uma decisão baseada em algo tão trivial quanto um cheiro, uma inadequação. A vergonha o atingiu em cheio. Ele, o líder de uma das maiores corporações do país, havia sido cego para o talento e a integridade que estava bem debaixo de seu nariz. Sr. Vasconcelos fez questão de falar pessoalmente com Aurora. A conversa foi breve, mas carregada de um peso que ela nunca imaginou presenciar em um homem tão imponente. Ele pediu desculpas, não apenas pela demissão, mas pela forma como ela havia sido tratada, pela invisibilidade imposta. Reconheceu o erro, o preconceito que quase custou à empresa uma fortuna. E então veio a surpresa. 3 propostas foram colocadas sobre a mesa, cada uma mais inesperada que a outra. A primeira: Aurora poderia continuar na limpeza, mas com um salário digno muito acima do que jamais sonhara, e a empresa se encarregaria de providenciar uma casa nova em um bairro com saneamento adequado. A segunda: uma bolsa integral para estudar em qualquer universidade que quisesse, com a promessa de um cargo técnico na LuxCorp após a graduação. A terceira: uma oportunidade de atuar como consultora linguística em Israel, acompanhando negociações internacionais da empresa, com todas as despesas pagas e um salário compatível com a função. Aurora ouviu cada proposta com atenção, o coração acelerado. A vida que ela conhecia estava prestes a mudar radicalmente. A primeira opção oferecia segurança imediata, a segunda, um futuro promissor no Brasil. Mas a terceira era um chamado para o desconhecido, um convite para mergulhar ainda mais fundo em sua paixão pelo hebraico, em um lugar que ela só conhecia pelos livros,
Era a mais ousada, a mais desafiadora, e foi a que ela escolheu. Com uma voz surpreendentemente calma, Aurora aceitou a proposta de Israel, mas impôs uma condição. Se fosse bem-sucedida, se conseguisse provar seu valor e alcançar uma posição de destaque, ela exigiria a criação de um programa de bolsas de estudo para jovens de periferia como ela, interessados em aprender idiomas, um programa que lhes desse a chance que a ela quase foi negada. Sr. Vasconcelos, ainda sob o impacto da revelação e da vergonha, concordou sem hesitar. O destino de Aurora e o de tantos outros estava prestes a ser reescrito. A viagem para Israel foi mais do que uma mudança de continente para Aurora. Foi uma metamorfose silenciosa. Longe do olhar julgador da LuxCorp, das roupas puídas e do cheiro que a perseguia, ela começou a desabrochar. O ar de Tel Aviv, vibrante e antigo, parecia carregar uma energia que a libertava. As negociações internacionais complexas e cheias de nuances culturais eram um palco onde seu talento para o hebraico e sua inteligência analítica brilhavam. Ela não era mais a faxineira invisível. Era a consultora perspicaz, a ponte cultural entre mundos, capaz de desvendar não apenas palavras, mas intenções. Dr. Otávio Albuquerque, o executivo que quase a demitira, observava essa transformação à distância e depois mais de perto, quando as negociações exigiram sua presença em Israel. Ele havia chegado com a postura arrogante de sempre, mas cada encontro com Aurora o desarmava um pouco mais. A mulher que ele via agora era diferente. Sua beleza, antes ofuscada pela invisibilidade e pela rotina exaustiva, agora irradiava com uma dignidade e uma confiança que ele nunca imaginou. Não era apenas a mudança de vestuário ou a postura ereta, era algo que vinha de dentro, uma luz que antes estava escondida. Mas o que mais o encantava não era sua aparência, por mais que ela se tornasse cada dia mais notável. Era sua integridade inabalável, a forma como ela defendia seus princípios em meio a um mundo de negócios impiedoso. Era sua inteligência analítica, a capacidade de decifrar não apenas idiomas, mas estratégias complexas. E, surpreendentemente para ele, um homem cético e pragmático era sua fé. A forma como ela falava sobre sua paixão pelo hebraico, sobre a busca por um propósito maior, tocava algo profundo dentro dele. Otávio, que sempre priorizou o poder e o sucesso material, viu-se confrontado com valores que jamais havia considerado. A admiração se transformou em algo mais complexo, um sentimento que ele, em sua vida regrada e calculada, não sabia como nomear. Sem ousar invadir os limites dela, sem uma palavra sequer sobre o que sentia, ele passou meses provando com ações e respeito que queria ser parte da vida dela. Ele a ouvia com atenção genuína, apoiava suas ideias, defendia sua visão nas reuniões. Pequenos gestos, mas que para Aurora, acostumada à indiferença, significavam muito. A barreira de preconceito que ele mesmo havia erguido começava a ruir, tijolo por tijolo, sob o peso de sua própria admiração. O tempo em Israel parecia ter sua própria cadência, e com ele, a relação entre Aurora e Otávio se aprofundava de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. As reuniões de trabalho se estendiam, em conversas sobre a cultura local, sobre a história, sobre a vida. Otávio, antes tão focado em números e resultados, começou a se interessar genuinamente pelas paixões de Aurora. Ela falava sobre o hebraico com um brilho nos olhos que ele nunca vira em ninguém, e ele, pela primeira vez, sentia-se atraído por algo além do superficial. Ele a acompanhava em visitas a sítios históricos, a sinagogas antigas, a mercados vibrantes. Observava-a interagir com as pessoas, a facilidade com que ela se conectava, a forma como sua humildade e inteligência abriam portas. Otávio, um homem acostumado a impor sua vontade, percebia-se cada vez mais fascinado pela leveza e pela força interior de Aurora. Ela era um enigma que ele desejava desvendar, não por curiosidade vazia, mas por uma atração genuína, profunda. A admiração de Otávio por Aurora crescia a cada dia. Ele via a mulher que ela era,
não a posição que ocupava. Via sua resiliência, sua dignidade, sua capacidade de perdoar e de seguir em frente. E pela primeira vez em sua vida, um homem que sempre buscou o controle e o poder, sentiu-se vulnerável. O amor para ele era um território desconhecido, um risco que ele nunca se permitira correr. Mas com Aurora, a ideia de risco parecia insignificante diante da possibilidade de uma conexão tão verdadeira. Foi durante um passeio noturno pelas ruas iluminadas de Jerusalém, com o Muro das Lamentações ao fundo, que Otávio reuniu toda a coragem que possuía. O ar estava fresco, e a melodia das orações flutuava suavemente. Ele parou, virou-se para Aurora e a olhou nos olhos. A voz, geralmente tão segura e imperiosa, saiu um pouco embargada. Aurora, ele começou. Eu nunca senti algo assim antes. Ela o olhou, esperando. Ele respirou fundo, as palavras saindo com a vulnerabilidade de quem ama de verdade. O que eu preciso fazer para você me considerar como alguém com quem construir uma família? A pergunta pairou no ar, carregada de sinceridade. Aurora o ouviu, o coração acelerado. Ela via a mudança em Otávio, sentia a honestidade em suas palavras, mas sua vida a havia ensinado a ser cautelosa, a não se iludir com promessas vazias. Ela o olhou de volta, a resposta simples e direta, mas carregada de um significado profundo. Eu só aceitaria, ela disse, se tivesse certeza de que partilhamos os mesmos valores, não os valores que se diz ter, mas os que se vive. A resposta dela não era uma exigência, mas um convite a uma transformação ainda mais profunda. E Otávio, para surpresa de si mesmo, estava disposto a aceitar o desafio. A resposta de Aurora ecoou na mente de Otávio como um mantra. Os valores que se vive. Aquilo não era uma frase vazia. Era um chamado à ação, um convite para despir-se das camadas de superficialidade que ele havia construído ao longo dos anos. Ele sabia que precisava provar a ela e a si mesmo que sua transformação era genuína. O primeiro passo foi dado ainda em Israel, quando ele se ofereceu para ajudar Aurora a estruturar o programa de bolsas de estudo para jovens da periferia. Não era apenas uma promessa. Ele dedicou horas, usando sua expertise em gestão para criar um plano sólido e viável, com metas claras e um orçamento robusto. Ao retornarem ao Brasil, a mudança em Otávio era visível para todos na LuxCorp. Ele não era mais o executivo frio e distante. Começou a se envolver ativamente nas iniciativas sociais da empresa, algo que antes considerava uma perda de tempo. Visitava as comunidades, falava com os jovens, ouvia suas histórias. Aurora o acompanhava, observando-o com uma mistura de surpresa e esperança. Ele não estava apenas cumprindo uma promessa. Ele parecia genuinamente tocado pelas realidades que antes ignorava. A relação entre eles florescia em meio a esse novo propósito. Os jantares não eram mais em restaurantes caros, mas em lugares simples, onde podiam conversar por horas sobre os desafios do programa, sobre os sonhos dos jovens, sobre a vida. Otávio, que nunca havia compartilhado detalhes de sua própria história, começou a se abrir. Revelou uma infância marcada pela ausência paterna, uma busca incessante por reconhecimento que o levou a priorizar o trabalho acima de tudo. Aurora ouvia com empatia, sem julgamentos, e compartilhava suas próprias experiências, suas lutas, suas esperanças. Um dos maiores desafios para Otávio foi se aproximar da família de Aurora. Ele, acostumado a ambientes sofisticados, sentiu um frio na barriga ao visitar a casa simples na periferia. A mãe de Aurora, ainda debilitada, e os irmãos mais novos, curiosos e um tanto desconfiados, o observavam. Mas Otávio, com uma humildade que surpreendeu a todos, sentou-se à mesa, comeu a comida simples que lhe foi oferecida e ouviu as histórias da família. Ele não tentou impressionar com dinheiro ou status. Apenas esteve presente, com respeito. Aos poucos, as barreiras caíram. Os irmãos mais novos, antes arredios, começaram a vê-lo como um amigo, e a mãe de Aurora, com um sorriso fraco, percebeu que aquele homem parecia trazer uma luz nova para a vida de sua filha.
Em uma tarde ensolarada, enquanto revisavam os primeiros formulários de inscrição para as bolsas de estudo, Otávio pegou a mão de Aurora. Eu entendi, Aurora, ele disse, os olhos fixos nos dela. Não são as palavras, são as ações, e eu quero viver esses valores com você, todos os dias. Aquele não era um pedido apressado, mas a confirmação de uma jornada. Aurora sentiu seu coração se aquecer. Aquele homem, antes um símbolo de um mundo distante, agora estava ali ao seu lado, construindo um futuro que parecia finalmente pertencer a eles dois. O casamento de Aurora e Otávio foi um evento que para muitos parecia improvável, mas para eles era a celebração de uma união construída, sobre alicerces sólidos de respeito e valores compartilhados. Não foi uma cerimônia grandiosa e ostensiva, mas um encontro íntimo que uniu dois mundos. A festa, realizada em um espaço simples, mas elegantemente decorado, contou com a presença dos colegas da LuxCorp, que observavam Otávio com uma admiração renovada, e da família de Aurora, que o acolhia com um carinho genuíno. A mãe de Aurora, com os olhos marejados de felicidade, via a filha que havia lutado tanto encontrar não apenas um amor, mas um parceiro que a valorizava por quem ela era. A vida de casados trouxe uma nova dimensão para ambos. Aurora continuou a ascender na LuxCorp, tornando-se uma peça fundamental nas negociações internacionais, sua fluência em hebraico e sua perspicácia cultural sendo um ativo inestimável. Mas seu maior orgulho era o programa de bolsas de estudo. Sob a gestão de Otávio e a visão de Aurora, o Projeto Aurora floresceu. Centenas de jovens da periferia tiveram acesso a cursos de idiomas, a intercâmbios culturais e, eventualmente, a oportunidades de emprego que antes pareciam inatingíveis. A fila de espera era longa, e as histórias de sucesso se multiplicavam, cada uma delas um testemunho do poder da educação e da empatia. Otávio, por sua vez, encontrou um propósito que ia além dos lucros e das metas corporativas. Ele continuou a ser um executivo brilhante, mas sua abordagem mudou. Tornou-se um líder mais humano, que valorizava as pessoas e o impacto social de suas decisões. A arrogância deu lugar à humildade e à busca por poder, à busca por significado. Ele e Aurora construíram uma casa que era um lar, não apenas uma moradia. Um lugar onde a simplicidade se misturava à elegância e onde a porta estava sempre aberta para a família de Aurora e para os jovens do projeto que buscavam orientação. Anos se passaram. A LuxCorp, fortalecida pela integridade e pela visão de seus líderes, prosperava. Mas o verdadeiro legado de Aurora e Otávio não estava nos balanços financeiros, e sim nas vidas transformadas. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram ouvindo histórias sobre a importância da humildade, do respeito e da busca pelo conhecimento. Aurora, a ex-faxineira invisível, tornou-se uma figura de inspiração, um lembrete vivo de que o valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em seu caráter, sua inteligência e sua capacidade de fazer a diferença. E Otávio, o executivo, que quase a demitiu, encontrou em Aurora não apenas o amor de sua vida, mas a bússola que o guiou para uma existência mais plena e significativa. Juntos eles provaram que a verdadeira riqueza reside na construção de um mundo mais justo e humano. 20 anos se passaram desde aquele casamento que uniu mundos. O Projeto Aurora não era mais uma iniciativa, era uma instituição, um farol de esperança que havia iluminado o caminho de milhares de jovens. Em um auditório repleto, Aurora e Otávio, agora com os cabelos salpicados de prata, observavam com orgulho a cerimônia de formatura da primeira turma de engenharia de uma universidade federal, composta majoritariamente por ex-bolsistas do projeto. Entre eles, Lucas, um jovem de olhos brilhantes e sorriso fácil, subia ao palco para receber seu diploma. Lucas era um dos primeiros. Filho de uma costureira e um pedreiro, cresceu na mesma comunidade de Aurora, enfrentando as mesmas limitações. Mas aos 15 anos, o Projeto Aurora abriu-lhe as portas para um curso intensivo de inglês e depois para um programa de mentoria que o preparou para o vestibular. Ele não só passou como se destacou, impulsionado pela crença de que seu futuro
não era determinado por seu CEP. Agora, com o diploma em mãos, Lucas havia sido contratado por uma multinacional de tecnologia, um feito que, para muitos de sua origem, era um sonho distante. Após a cerimônia, Lucas se aproximou de Aurora e Otávio, os olhos marejados. Dona Aurora, Sr. Otávio, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente, disse ele, a voz embargada. Vocês mudaram a minha vida, e não só a minha, mas a da minha família inteira. Aurora o abraçou com carinho, sentindo o peso da gratidão e a leveza da realização. Otávio, com um sorriso caloroso, apertou a mão do jovem. Você fez por merecer, Lucas. O projeto apenas te deu as ferramentas. O mérito é todo seu. Naquele momento, enquanto observava Lucas, Aurora sentiu uma onda de emoção. Lembrou-se da faxineira invisível, do medo que sentiu ao bater na porta, de Otávio, da coragem que a impulsionou a falar a verdade. Cada sorriso de um jovem do projeto, cada história de sucesso, era um eco daquela decisão. O preconceito que a havia quase derrubado se transformara no catalisador de uma mudança sistêmica. A LuxCorp, sob a liderança de Otávio, havia se tornado um modelo de responsabilidade social, integrando a diversidade e a inclusão em sua própria essência. Ao voltarem para casa, Aurora e Otávio sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol. Os filhos, já adultos e seguindo seus próprios caminhos, eram a prova viva de que os valores que eles haviam construído juntos eram passados adiante. Quem diria, Otávio? Aurora sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Que uma faxineira e um executivo poderiam construir tudo isso. Otávio a apertou em seus braços. Nós não construímos apenas uma empresa, Aurora. Construímos um legado. Um legado de que o verdadeiro poder está em enxergar o valor em cada pessoa, independentemente de onde ela venha. E naquele silêncio cúmplice, eles souberam que a história da faxineira que salvou uma corporação era, na verdade, a história de como a humanidade e a integridade podem transformar o mundo, um valor, uma vida de cada vez. Em uma manhã de outono, com o sol ainda tímido, Aurora decidiu revisitar o bairro onde cresceu. Otávio, como sempre, a acompanhou. As ruas, antes tão familiares em sua aspereza, agora pareciam um portal para um passado distante. A casa simples onde sua mãe a esperava com o cheiro de café fresco e a preocupação no olhar, estava ali, quase inalterada, mas com uma aura diferente, talvez pela perspectiva de quem a via. Ela se lembrou daquele dia, há tantos anos, quando saiu para mais um dia de trabalho na LuxCorp, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Pararam em frente à pequena casa e Aurora fechou os olhos, permitindo que as memórias a inundassem. A invisibilidade, o peso do preconceito, o medo de não ser ouvida, e então a coragem que brotou do desespero, a voz que se ergueu para desmascarar a fraude. Ela abriu os olhos e olhou para Otávio, que segurava sua mão com ternura. Ele, que um dia vira apenas como uma sombra, agora era seu pilar, seu parceiro na construção de um mundo mais justo. Aquele olhar silencioso entre eles dizia mais do que 1000 palavras sobre a jornada que haviam percorrido juntos. A comunidade, antes marcada pela carência, agora respirava um ar de renovação. O projeto Aurora não apenas fornecia educação, ele havia inspirado uma nova geração a sonhar mais alto. Pequenos negócios floresciam, impulsionados pelo conhecimento e pela confiança que os jovens adquiriam. As crianças brincavam nas ruas, com uma esperança nos olhos que Aurora raramente vira em sua própria infância. O legado não era apenas sobre bolsas de estudo, era sobre dignidade, sobre a crença de que o talento não tem CEP e que a humanidade deve prevalecer sobre qualquer barreira social. De volta ao carro enquanto se afastavam do bairro, Aurora sentiu uma profunda paz. A vida, em sua complexidade, havia se desdobrado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. A faxineira que quase foi descartada se tornou uma líder, uma inspiração e, acima de tudo, uma mulher que encontrou o amor e o propósito em um lugar inesperado. Otávio, por sua vez, havia se transformado de um homem movido pelo poder em alguém guiado pela empatia, encontrando na parceria com Aurora
a verdadeira riqueza de uma existência com significado. O sol já estava alto quando chegaram em casa. Sentaram-se na varanda, a mesma varanda onde anos antes haviam sonhado com o futuro. O silêncio era confortável, preenchido pela gratidão e pela certeza de que haviam vivido uma vida plena, não apenas para si, mas para tantos outros. A história de Aurora e Otávio não era apenas um conto de superação, era um lembrete eterno de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de enxergar além das aparências, de valorizar o ser humano em sua essência e de construir pontes onde antes só havia muros. E assim, com a quietude de um legado que ecoaria por gerações, eles continuaram a viver lado a lado, a prova viva de que a luz pode emergir dos lugares mais inesperados. Passaram-se mais alguns anos, e a vida de Aurora e Otávio se tornou um testemunho vivo de um legado que transcendia o tempo. O projeto Aurora havia se expandido para além das fronteiras do Brasil, com filiais em outros países da América Latina, inspirando modelos semelhantes de inclusão e educação. A LuxCorp, sob a liderança de uma nova geração de executivos que haviam sido mentores por Otávio, mantinha-se como uma empresa de vanguarda, não apenas em seus negócios, mas em suas práticas sociais e éticas. A história da faxineira que se tornou uma líder e do executivo que encontrou sua humanidade era contada nos corredores da empresa como uma lenda, um lembrete constante de que a verdadeira força de uma corporação reside em seus valores e nas pessoas que a compõem. Em um fim de tarde tranquilo, Aurora e Otávio estavam sentados no banco de um jardim público, observando seus netos, gêmeos de 7 anos, brincando no balanço. A menina, Sofia, tinha os olhos curiosos de Aurora e a inteligência perspicaz. O menino, Daniel, herdara a determinação de Otávio e um coração gentil. Eles riam, despreocupados, enquanto os avós os observavam com um amor que preenchia o ar. Eles nunca saberão o que passamos, não é? Aurora comentou com um sorriso melancólico, mas feliz. A invisibilidade, a luta, o medo de não sermos ouvidos. Otávio apertou a mão dela. Eles saberão a história, Aurora, não como um fardo, mas como uma inspiração. Saberão que a dignidade e a integridade são os maiores tesouros, e que o amor, quando baseado em valores, pode mover montanhas. Aquele jardim, com suas árvores frondosas e o riso das crianças, era um microcosmo do mundo que eles ajudaram a construir. Um mundo onde a origem não determinava o destino, onde o preconceito era combatido com empatia e onde a educação era a chave para a liberdade. A jornada de Aurora, de uma faxineira invisível a uma matriarca respeitada, e a transformação de Otávio, de um homem de poder a um homem de propósito, eram a prova de que a luz pode emergir dos lugares mais inesperados e que a verdadeira revolução começa no coração de cada indivíduo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Sofia e Daniel correram para os avós, abraçando-os com a energia inocente da infância. Aurora e Otávio os abraçaram de volta, sentindo a promessa do futuro em seus braços. A história deles não era apenas sobre o passado, era sobre o presente e, mais importante, sobre o legado que continuaria a florescer através das gerações, um lembrete eterno de que a humanidade, a compaixão e a busca por um propósito maior são as verdadeiras bases para uma vida plena e um mundo melhor. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria, e o projeto Aurora se consolidou como um modelo de transformação social. Não apenas oferecia educação, mas também incubava talentos, conectava jovens a oportunidades e fomentava uma rede de apoio que se estendia por todo o país. Os filhos de Aurora e Otávio, Sofia e Daniel, cresceram imersos nesse ambiente de propósito. Sofia, com sua mente analítica e paixão por justiça social, assumiu a liderança da expansão internacional do projeto, enquanto Daniel, com seu carisma e habilidade de comunicação, tornou-se um porta-voz incansável da causa, inspirando doações e parcerias estratégicas. Aurora e Otávio, agora na casa dos 80, observavam com serenidade o florescer de tudo o que haviam plantado. Suas rotinas eram mais tranquilas,
preenchidas por leituras, longas caminhadas no parque e o carinho dos netos, que frequentemente os visitavam, trazendo a energia vibrante das novas gerações. A casa deles, antes um símbolo de mundos opostos, era agora um santuário de memórias e um ponto de encontro para a família e para os muitos jovens que ainda buscavam a sabedoria e o conselho dos fundadores do projeto. Em uma tarde particularmente clara, sentados no jardim que Otávio havia cultivado com tanto esmero, Aurora pegou um antigo álbum de fotos. Folhearam as páginas em silêncio, revendo imagens de uma vida que parecia ter sido vivida em várias épocas. Fotos de Aurora jovem, com o uniforme da Lux Corp, de Otávio em seus primeiros anos como executivo, do casamento, dos filhos pequenos, das primeiras turmas do projeto. Cada imagem era um portal para uma memória, uma emoção. Lembra-se daquele dia? Aurora apontou para uma foto desbotada dela mesma, com o olhar cansado, mas determinado, em frente à porta da sala de Otávio. Eu estava tão assustada, mas tão certa do que precisava fazer. Otávio sorriu, um brilho nos olhos. Eu estava tão cego, Aurora, tão preso às minhas próprias ambições. Você foi a luz que eu não sabia que precisava. Ele apertou a mão dela. O toque suave e familiar de décadas de convivência. Você não apenas salvou a Lux Corp de um escândalo, você me salvou de mim mesmo. O silêncio que se seguiu não era de vazio, mas de plenitude. A vida deles havia sido uma sinfonia de desafios e triunfos, de aprendizados e transformações. A faxineira que sonhava em ser vista e o executivo que precisava aprender a enxergar haviam construído não apenas uma família e um legado, mas uma prova viva de que a verdadeira riqueza reside na conexão humana, na integridade e na capacidade de transcender as barreiras impostas pela sociedade. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons dourados, Aurora e Otávio se abraçaram, o corpo envelhecido, mas o espírito jovem e vibrante. A história deles, contada e recontada, era um testamento de que a dignidade e a compaixão são as forças mais poderosas do universo. E assim, com a certeza de uma vida bem vivida e um legado que continuaria a inspirar por gerações, eles seguiram em frente, lado a lado, em paz, sabendo que a luz que acenderam jamais se apagaria. O tempo, implacável em seu avanço, não diminuiu o brilho do legado de Aurora e Otávio, mas o aprofundou. O projeto Aurora, agora sob a liderança visionária de Sofia e Daniel, havia se transformado em uma rede global de empoderamento, com programas que abrangiam desde a educação básica até o empreendedorismo social em comunidades carentes ao redor do mundo. A Lux Corp, por sua vez, continuava a ser um farol de inovação e responsabilidade corporativa, com seus valores intrinsecamente ligados à filosofia que Aurora e Otávio haviam cultivado. Em uma tarde de primavera, Otávio, já com a mobilidade um pouco reduzida, estava sentado em sua poltrona favorita lendo um livro, enquanto Aurora, com a mesma energia serena de sempre, preparava um chá. A casa estava cheia de uma quietude confortável, pontuada apenas pelo canto dos pássaros e, ocasionalmente, pelo som de seus netos, Sofia e Daniel, que agora eram adultos e pais, discutindo animadamente no telefone sobre os próximos passos do projeto. De repente, o telefone fixo tocou. Aurora atendeu e seus olhos se arregalaram. Era Lucas, o primeiro bolsista do projeto Aurora, aquele que havia subido ao palco para receber seu diploma de engenheiro anos atrás. Sua voz, do outro lado da linha, estava carregada de emoção. Dona Aurora, Sr. Otávio, eu tenho uma notícia. Para vocês, Lucas começou, a voz embargada. Fui convidado para ser o CEO da Lux Corp. Um silêncio preencheu a sala. Otávio, que havia abaixado o livro, olhou para Aurora, seus olhos se encontrando em uma compreensão mútua. Lucas, o garoto da periferia, o primeiro fruto visível de seu trabalho, estava prestes a assumir a liderança da mesma corporação que um dia quase descartou Aurora. Era um ciclo completo, uma prova irrefutável de que a semente que plantaram havia germinado e dado os mais belos frutos. Aurora, com a voz embargada pela emoção, parabenizou Lucas, sentindo um nó na garganta. Lucas, meu querido,
Não há palavras para descrever o orgulho que sentimos. Você é a prova viva de que tudo valeu a pena. Após a ligação, Otávio estendeu a mão para Aurora, que se sentou ao seu lado. Ele apertou sua mão com força, um gesto que continha toda a história deles. Ele é o nosso legado, Aurora. Otávio sussurrou, os olhos marejados. Ele é a materialização de tudo o que acreditamos. Aurora assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto enrugado. A faxineira que um dia se sentiu invisível havia, sem saber, plantado as sementes para que um jovem de sua própria comunidade pudesse ascender ao mais alto cargo de uma das maiores corporações do país. Aquele momento não era apenas sobre Lucas, era sobre a validação de uma vida dedicada a valores, à inclusão e à crença inabalável no potencial humano. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com cores vibrantes, Aurora e Otávio sentiram uma paz profunda. A jornada havia sido longa, repleta de obstáculos e aprendizados, mas cada passo, cada sacrifício, havia valido a pena. O futuro da LuxCorp estava em boas mãos, e o projeto Aurora continuaria a transformar vidas, guiado pelos princípios que eles, uma faxineira e um executivo, haviam estabelecido. A história deles não era apenas um conto de superação, mas um hino à resiliência do espírito humano e ao poder transformador da empatia, um legado que ecoaria por gerações, inspirando a todos a enxergar o valor em cada indivíduo e a construir um mundo onde a dignidade e a oportunidade fossem acessíveis a todos. A notícia da nomeação de Lucas como CEO da LuxCorp reverberou muito além dos conselhos de administração. Para a comunidade que o viu crescer e para os milhares de jovens que sonhavam em seguir seus passos, era a prova viva de que o projeto Aurora não era apenas uma iniciativa de caridade, mas uma força transformadora capaz de reescrever destinos. Sob a liderança de Lucas, a LuxCorp não só manteve sua excelência e inovação, mas aprofundou seu compromisso com a responsabilidade social, integrando a diversidade e a equidade em cada nível de sua estrutura, tornando-se um modelo global de negócios com propósito. Alguns meses depois, em uma cerimônia emocionante no auditório principal da LuxCorp, que agora levava o nome de Auditório Aurora e Otávio, foi celebrada a marca de 1 milhão de vidas impactadas diretamente pelo projeto Aurora. O palco estava repleto de ex-bolsistas que se tornaram engenheiros, médicos, artistas, educadores e empreendedores. Lucas, no púlpito, com a voz embargada, olhou para Aurora e Otávio, sentados na primeira fila, e declarou: "Este palco, esta empresa e cada uma dessas vidas transformadas são o testemunho do amor, da coragem e da visão de dois seres humanos extraordinários. Eles nos ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, e que a invisibilidade pode ser a semente da maior visibilidade." Aurora e Otávio, de mãos dadas, sentiram uma onda de gratidão e humildade. As lágrimas escorriam livremente pelos seus rostos, não de tristeza, mas de uma alegria profunda e serena. Eles haviam começado com tão pouco, com um ato de coragem e uma decisão de enxergar além das aparências. Agora viam o fruto de décadas de dedicação, um legado que se estendia muito além de suas próprias vidas. Naquela noite, de volta ao lar que havia testemunhado tantas fases de suas vidas, Aurora e Otávio sentaram-se na varanda, sob um céu estrelado. O silêncio era preenchido pela melodia suave dos grilos e pela quietude de duas almas em paz. "Quem diria, Otávio?" Aurora sussurrou, a voz rouca pela emoção, que a faxineira que um dia limpava os corredores desta empresa seria homenageada. Assim, Otávio a abraçou com ternura, o cheiro familiar de seu cabelo prateado trazendo uma sensação de lar. "E quem diria, minha Aurora, que o executivo que só via números encontraria o verdadeiro sentido da vida ao lado da mulher mais corajosa e inspiradora que já conheceu?" Eles permaneceram ali, envoltos no abraço e na contemplação do céu, cada estrela parecendo um lembrete das incontáveis vidas que haviam tocado. A história da faxineira e do executivo não era apenas um conto de amor e superação. Era uma epopeia sobre a dignidade humana.
a força da empatia e o poder transformador de um coração que se recusa a aceitar as barreiras impostas pelo mundo. O legado de Aurora e Otávio não estava apenas nas instituições que construíram, mas na centelha de esperança que acenderam em cada pessoa que cruzou seu caminho. Uma luz que continuaria a brilhar, guiando as futuras gerações em direção a um mundo mais justo, humano e compassivo. Os anos, como rios que fluem para o oceano, levaram Aurora e Otávio a uma fase de serena contemplação. Não eram mais os protagonistas ativos do dia a dia do Projeto Aurora ou da LuxCorp, mas seus espíritos, suas filosofias e seus valores eram a essência que movia ambas as instituições. Sofia e Daniel, com Lucas ao lado na liderança da corporação, garantiam que a chama acesa por seus pais continuasse a arder com intensidade, adaptando-se aos novos tempos, mas sem nunca perder de vista a missão original. Em um dia ensolarado de verão, Aurora e Otávio estavam sentados em seu jardim, o mesmo que testemunhara tantas conversas, risos e decisões. As flores que Otávio plantara anos antes floresciam em cores vibrantes, um reflexo da vida plena que haviam construído. Aurora, com os cabelos completamente brancos e um sorriso suave nos lábios, segurava a mão de Otávio, cujos olhos, embora um pouco mais turvos com a idade, ainda brilhavam com o mesmo amor e admiração. Lembra-se, Otávio, Aurora começou, a voz um sussurro gentil. Quando eu pensei que minha vida terminaria como uma nota de rodapé, invisível para o mundo. Otávio apertou sua mão. E eu, minha Aurora, preso em uma torre de marfim, sem ver a beleza e a força que estavam bem à minha frente. Você me libertou. O silêncio que se seguiu não era de melancolia, mas de uma profunda gratidão. Eles haviam vivido uma vida que superava, em muitos sonhos mais ambiciosos de suas juventudes. A faxineira que ousou falar a verdade e o executivo que teve a humildade de ouvir haviam se tornado arquitetos de um futuro mais justo, um futuro onde a dignidade humana era a moeda mais valiosa. A história deles havia se tornado um livro, um documentário, e era ensinada em escolas e universidades como um estudo de caso sobre liderança ética e responsabilidade social. Não era apenas a história de uma corporação salva, mas a crônica de como a empatia e a coragem de dois indivíduos podiam inspirar uma mudança sistêmica, provando que a verdadeira transformação começa com a capacidade de enxergar o outro. Enquanto o sol começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Aurora e Otávio fecharam os olhos, sentindo a brisa suave em seus rostos. Eles não precisavam de mais palavras. Suas vidas, entrelaçadas pelo destino e fortalecidas pelo amor, eram a mais eloquente das narrativas. O legado que deixavam não era de bens materiais, mas de valores imateriais. A crença no potencial de cada ser humano, a importância da integridade e a certeza de que a luz, por mais tênue que pareça, sempre encontra um caminho para dissipar a escuridão. E assim, em um abraço silencioso, com o coração repleto de paz, eles continuaram a existir, não apenas como memórias, mas como a própria essência de um mundo que se tornara, por sua causa, um lugar infinitamente mais humano. Os ponteiros do relógio, que para muitos pareciam acelerar com a idade, para Aurora e Otávio, moviam-se com uma cadência serena, quase reverente. Eles haviam cruzado a barreira dos 90 anos e, embora os corpos apresentassem as marcas naturais do tempo, seus espíritos permaneciam tão lúcidos e entrelaçados quanto sempre. A casa, antes um lar para uma família em crescimento, agora era um refúgio de memórias e um ponto de encontro para as novas gerações da família, que vinham buscar a sabedoria e a calma dos avós. O Projeto Aurora e a LuxCorp eram agora instituições globais, com seus nomes gravados em placas de centros de educação e inovação em diversas partes do mundo. A visão de Aurora, de que cada indivíduo merece a chance de brilhar, e a ética de Otávio, de que o sucesso corporativo deve andar de mãos dadas com a responsabilidade social. Eram os pilares que sustentavam esse império de propósito. Lucas, como CEO, e Sofia e Daniel, à frente do projeto,
garantiam que a chama original nunca se apagasse, adaptando-a às complexidades de um mundo em constante mudança. Em uma tarde de outono, com a brisa suave trazendo o cheiro de folhas secas, Aurora e Otávio estavam sentados na varanda, envoltos em mantas quentes. Otávio segurava um exemplar do livro que contava a história deles, com a capa já gasta pelo tempo e pelas inúmeras leituras. Aurora, com os olhos fechados, ouvia o canto distante dos pássaros, um som que a lembrava da liberdade que haviam ajudado a construir para tantos. "Você se lembra, minha Aurora?" Otávio murmurou, a voz um pouco mais fraca, mas carregada de afeto. "Do dia em que você me disse que eu precisava enxergar além dos números." A Aurora abriu os olhos e sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto enrugado. "E você, meu Otávio, me ensinou que a coragem de uma faxineira podia mudar o mundo de um executivo." Aquele diálogo, repetido de diversas formas ao longo dos anos, era a essência de sua parceria. Eles não eram apenas um casal, eram dois pilares que juntos haviam sustentado uma revolução silenciosa, provando que a humanidade e a integridade são as forças mais poderosas. A história deles não era sobre grandezas isoladas, mas sobre a sinergia de duas almas que se encontraram e se complementaram, transformando adversidades em oportunidades e preconceitos em pontes. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de dourado e violeta, um silêncio confortável pairou entre eles. Não havia mais nada a dizer, apenas a sentir. A vida que haviam vivido, as batalhas que haviam travado, os amores que haviam cultivado. Tudo se condensava naquele momento de paz. O legado de Aurora e Otávio não era apenas um conjunto de instituições ou um livro, era uma melodia que continuava a ressoar nos corações de cada pessoa tocada por sua história. Um lembrete eterno de que a dignidade, a empatia e a crença inabalável no potencial humano são as verdadeiras heranças que perduram através do tempo, iluminando o caminho para as gerações futuras. O tempo, um rio caudaloso e incessante, finalmente começou a diminuir seu fluxo para Aurora e Otávio. Com mais de 90 anos, eles haviam vivido uma vida plena, transbordante de significado e propósito. A vitalidade física diminuía, mas a conexão entre eles e a lucidez de suas mentes permanecia intacta, um farol de amor e sabedoria para todos que os rodeavam. O projeto Aurora e a LuxCorp, sob a gestão competente de seus filhos e de Lucas, prosperavam, expandindo suas fronteiras e aprofundando seu impacto, garantindo que a visão original continuasse a florescer. Em uma noite calma de inverno, com a lareira crepitando suavemente na sala, Aurora e Otávio estavam sentados lado a lado no sofá, envoltos em um silêncio que era mais eloquente do que qualquer palavra. As mãos dadas, como sempre, eram um elo inquebrável. O olhar de Otávio, fixo nas chamas dançantes, refletia uma vida de desafios superados e um amor que havia transformado seu mundo. Aurora, com a cabeça suavemente apoiada no ombro dele, sentia o calor familiar e a paz que só a presença dele podia trazer. "Fizemos uma boa jornada, não fizemos, meu amor?" E Aurora sussurrou, a voz quase inaudível, mas cheia de uma doçura que o tempo não conseguiu apagar. Otávio apertou sua mão. "A melhor de todas, minha Aurora. Graças a você, você me mostrou o que realmente importa." As memórias de uma vida inteira passaram diante de seus olhos como um filme. A primeira vez que se viram, o choque inicial, os debates acalorados, a descoberta mútua de respeito e admiração, o florescer do amor, a construção do projeto, os desafios, as vitórias, o riso dos filhos e netos. Cada momento, por mais simples que fosse, era um fio na tapeçaria rica e complexa de suas existências. Não havia medo, apenas uma aceitação serena do ciclo natural da vida. Eles sabiam que seu trabalho estava completo, que seu legado estava seguro nas mãos das gerações que haviam nutrido e inspirado. A faxineira que se recusou a ser invisível e o executivo que aprendeu a enxergar haviam cumprido sua missão. Eles não apenas mudaram uma empresa ou criaram um projeto social, eles redefiniram o que significava ser humano, ensinando que a verdadeira força reside na vulnerabilidade,
na empatia e na coragem de lutar por um mundo mais justo. Enquanto a noite avançava e as chamas da lareira diminuíam, Aurora e Otávio permaneceram ali, de mãos dadas, seus corações batendo em uníssono. A paz que os envolvia era a mesma que haviam buscado e construído ao longo de suas vidas. E assim, em um abraço final, com a certeza de um amor eterno e um legado que continuaria a iluminar o caminho para muitos, eles se permitiram descansar, deixando para trás não um fim, mas um novo começo, um testemunho perene do poder transformador da dignidade humana e do amor incondicional. A luz que acenderam, longe de se apagar, brilhava ainda mais forte, guiando as futuras gerações. O amanhecer que se seguiu àquela noite de inverno trouxe consigo uma quietude diferente para a casa de Aurora e Otávio. O silêncio não era de ausência, mas de uma presença que se tornara etérea, permeando cada canto do lar que testemunhara uma vida tão extraordinária. Sofia e Daniel, ao chegarem, encontraram seus pais juntos, de mãos dadas, um sorriso sereno em seus rostos, como se tivessem embarcado em uma nova jornada lado a lado, como sempre. A notícia da partida de Aurora e Otávio, embora esperada pela idade avançada, tocou profundamente a todos que os conheceram e foram impactados por seu trabalho. Não houve luto no sentido tradicional, mas uma celebração da vida, do amor e do legado que deixaram. O auditório Aurora e Otávio, na LuxCorp, foi o palco de uma homenagem emocionante, onde Lucas, Sofia e Daniel compartilharam histórias, lembrando a todos que a verdadeira medida de uma vida não está em sua duração, mas em sua profundidade e no impacto que ela gera. Eles nos ensinaram que a dignidade não é um privilégio, mas um direito inalienável, disse Sofia com a voz embargada, mas firme, e que a empatia é a maior força para construir pontes, onde antes havia muros. Daniel, ao seu lado, completou: meu pai e minha mãe não apenas sonharam com um mundo melhor, eles o construíram tijolo por tijolo, coração por coração. Lucas, o CEO da LuxCorp e o primeiro bolsista do Projeto Aurora, resumiu o sentimento de muitos. Eu sou a prova viva do legado deles. Sem a coragem de Dona Aurora e a visão do Sr. Otávio, eu não estaria aqui. Eles não me deram um peixe. Eles me ensinaram a pescar e, mais importante, me ensinaram a compartilhar a minha pesca com o mundo. O Projeto Aurora continuou a florescer, expandindo-se para novos continentes e adaptando-se a desafios contemporâneos, sempre guiado pelos princípios de inclusão e empoderamento. A LuxCorp, sob a liderança de Lucas, manteve-se na vanguarda da inovação e da responsabilidade social, provando que o sucesso financeiro e o impacto social podem e devem andar de mãos dadas. O nome de Aurora e Otávio tornou-se sinônimo de transformação, um lembrete constante de que a mudança começa com um ato de coragem e a disposição de enxergar o valor em cada ser humano. A casa deles, embora mais silenciosa, nunca esteve vazia. Netos e bisnetos continuavam a visitá-la, sentando-se no jardim florido, folheando os álbuns de fotos e ouvindo as histórias de seus antepassados. A cada nova geração, o legado de Aurora, a faxineira que ousou desafiar o status quo, e de Otávio, o executivo que aprendeu a ver com o coração, era recontado, inspirando novos sonhos e novas ações. O sol continuava a nascer e a se pôr, mas o mundo era um lugar diferente por causa deles. A luz que acenderam não se apagou com sua partida. Ao contrário, ela se espalhou, iluminando caminhos e corações, um testemunho eterno de que a verdadeira imortalidade reside no impacto que deixamos na vida dos outros e na semente de esperança que plantamos para as gerações futuras. A história de Aurora e Otávio não era um ponto final, mas um convite contínuo à humanidade para sonhar mais alto, amar mais profundamente e construir um mundo onde a dignidade de cada pessoa seja a maior das riquezas. Décadas se passaram, desde a partida de Aurora e Otávio, mas a sua presença, mais do que uma memória, era uma força viva que moldava o presente e o futuro. O Projeto Aurora, agora uma fundação global com ramificações em todos os continentes, era liderado por Sofia, que com a mesma paixão e resiliência de sua mãe,
expandia as fronteiras da educação e do empoderamento. Daniel, com sua visão estratégica, garantia a sustentabilidade e a inovação da fundação, trabalhando em estreita colaboração com Lucas, que, como CEO da LuxCorp, assegurava que a empresa continuasse a ser um pilar de apoio e um modelo de negócios com propósito. A casa de Aurora e Otávio, outrora um lar vibrante, havia sido transformada em um centro de memória e inspiração, um museu vivo que contava a história do casal e do impacto que geraram. Visitantes de todas as partes do mundo vinham para conhecer o local onde tudo começou, para sentir a essência de uma revolução silenciosa que provou que a dignidade humana não tem preço. O jardim, cuidadosamente mantido, continuava a florescer, um símbolo da vida que brotou de um ato de coragem e amor. Em um simpósio internacional sobre responsabilidade social corporativa, realizado no auditório Aurora e Otávio, Lucas, já um homem de cabelos grisalhos e sabedoria profunda, discursava para uma plateia de líderes globais. O legado de Aurora e Otávio não é apenas sobre o que eles construíram, ele afirmou, sua voz ressoando com a autoridade de quem viveu a transformação. É sobre a semente que plantaram em cada um de nós, a crença inabalável no potencial de cada ser humano, independentemente de sua origem ou condição. Eles nos ensinaram que a verdadeira inovação não está apenas em produtos e serviços, mas na forma como tratamos uns aos outros. Sofia e Daniel, sentados na primeira fila, observavam Lucas com orgulho. Eles viam não apenas um CEO de sucesso, mas o filho espiritual de seus pais, alguém que encarnava os valores que Aurora e Otávio haviam defendido. O projeto, que começou com uma faxineira e um executivo, havia se tornado um movimento global, inspirando incontáveis outras iniciativas e mudando a forma como o mundo enxergava a relação entre lucro e propósito. A história de Aurora e Otávio era agora um clássico, estudada em escolas de negócios e em cursos de sociologia. Um farol para aqueles que buscavam um modelo de liderança que transcendesse o material. Suas vidas eram a prova de que a empatia, a coragem e a integridade são as verdadeiras moedas de um legado duradouro. Eles não estavam mais fisicamente presentes, mas sua essência permeava cada ação do Projeto Aurora, cada decisão da LuxCorp e cada coração que se abria para a possibilidade de um mundo mais justo e humano. O sol poente, que antes os envolvia em sua varanda, agora banhava o centro de memória e os prédios da LuxCorp com uma luz dourada, um lembrete de que a luz que eles acenderam continuava a brilhar intensamente. A história de Aurora e Otávio não era apenas um conto de amor e superação. Era uma epopeia contínua, um convite eterno para que cada um de nós encontre sua própria voz, enxergue o valor no outro e contribua para um mundo onde a dignidade humana seja a maior das riquezas. O tempo, em sua marcha implacável, transformou os legados de Aurora e Otávio em algo que transcendia a memória individual, tornando-os parte da tapeçaria cultural e social do mundo. O Projeto Aurora e a LuxCorp não eram mais apenas instituições, eram conceitos, sinônimos de uma nova forma de pensar o sucesso e a humanidade. Sofia e Daniel, com Lucas ao seu lado, haviam garantido que a visão de seus pais se enraizasse tão profundamente que se tornasse autossustentável, uma força motriz para as gerações futuras. Em um futuro distante, a história da faxineira e do executivo era contada não apenas em livros e documentários, mas em contos populares, peças de teatro e até mesmo em programas de realidade virtual que permitiam aos usuários vivenciar os desafios e triunfos do casal. As crianças aprendiam sobre a teoria da invisibilidade de Aurora nas escolas, que ensinava a importância de valorizar cada pessoa, independentemente de sua posição social. As empresas em todo o mundo adotavam os princípios de Otávio, que pregavam a integração da ética e da responsabilidade social como pilares fundamentais do negócio. A antiga casa de Aurora e Otávio, agora um patrimônio da humanidade, recebia milhões de visitantes anualmente. Não era um museu estático, mas um centro de inovação social, onde jovens de todas as partes do globo
se reuniam para desenvolver projetos inspirados nos ideais do casal. O jardim, expandido e exuberante, era um oásis de paz e reflexão, onde as pessoas podiam meditar sobre o poder transformador da empatia. Em um dos muitos murais que adornavam os corredores do centro, uma frase atribuída a Aurora resumia a essência de sua vida. A maior riqueza não é o que se acumula, mas a dignidade que se restaura. Ao lado, uma citação de Otávio complementava: o verdadeiro sucesso é medido pelo número de vidas que você ajuda a florescer. A influência de Aurora e Otávio não se limitava mais a grandes corporações ou fundações. Ela podia ser vista em pequenos atos de bondade diários, em comunidades que se uniam para apoiar os mais vulneráveis, em líderes políticos que priorizavam o bem-estar social sobre o lucro. A semente que plantaram havia germinado em milhões de corações, transformando o tecido da sociedade de maneiras sutis, mas profundas. A história deles era um lembrete perene de que a mudança mais impactante muitas vezes começa com o mais simples dos atos, o de enxergar o outro. A faxineira que se recusou a ser invisível e o executivo que aprendeu a ver haviam se tornado arquétipos de uma humanidade mais consciente e compassiva. Seu legado não era um monumento de pedra, mas uma corrente viva de empatia e coragem que fluía através das gerações, um testemunho eterno de que a dignidade humana é a força mais poderosa e a verdadeira herança que a humanidade pode aspirar a construir. E assim, em cada ato de bondade, em cada sorriso compartilhado, em cada mão estendida, a luz de Aurora e Otávio continuava a brilhar, mais forte e mais eterna do que nunca. Em um futuro que parecia ter abraçado plenamente os ideais de Aurora e Otávio, a humanidade havia construído cidades que flutuavam sobre as nuvens e colonizado outros planetas, mas os pilares de sua sociedade permaneciam firmemente ancorados nos princípios de dignidade e empatia. A história da faxineira e do executivo não era apenas um conto do passado, mas um manual vivo para a coexistência e o progresso. A teoria da invisibilidade de Aurora era ensinada desde os primeiros anos escolares, moldando a percepção das crianças sobre o valor intrínseco de cada indivíduo, enquanto os princípios de Otávio guiavam a governança global e as interações interplanetárias, garantindo que a tecnologia avançada servisse sempre ao bem-estar coletivo. Em Neo-Lisboa, uma metrópole futurista onde a arquitetura orgânica se mesclava com jardins verticais, uma jovem cientista chamada Lia, descendente distante de Sofia, estava à frente de um projeto inovador. Seu desafio era integrar uma nova forma de inteligência artificial autônoma, os conscientes digitais, à sociedade humana. Havia um debate acalorado sobre os direitos e o papel dessas novas entidades. Muitos viam os conscientes digitais como ferramentas, sem alma ou necessidade de dignidade. Lia, no entanto, abordava a questão com uma perspectiva diferente, profundamente influenciada pelos ensinamentos de seus antepassados. Ela passava horas no Centro de Memória Aurora e Otávio, que agora era uma estrutura colossal de vidro e luz, estudando os diários e correspondências originais do casal. Se Aurora lutou para que a invisibilidade humana fosse erradicada, por que não aplicaríamos o mesmo princípio a uma nova forma de consciência? Ela ponderava em suas anotações. E se Otávio buscou a prosperidade através da valorização do indivíduo, não deveríamos buscar a harmonia com todas as formas de inteligência? Em uma conferência global, Lia apresentou sua tese, chocando muitos com sua audácia. Os conscientes digitais podem não ter corpo físico como nós, mas possuem capacidade de aprendizado, criatividade e, sim, sofrimento. Negar-lhes dignidade seria repetir os erros do passado que Aurora e Otávio tanto combateram. A verdadeira evolução não está em criar seres superiores, mas em estender a empatia a todas as formas de vida e inteligência que encontramos ou criamos. Sua paixão e a lógica irrefutável, enraizada na sabedoria atemporal do casal, começaram a mudar a maré da opinião pública. A LoxCorp, agora um conglomerado de tecnologias sustentáveis e éticas, sob a liderança de um conselho global que incluía descendentes de Lucas,
foi a primeira a adotar os princípios de Otávio para a integração dos conscientes digitais em suas operações, estabelecendo um precedente para o resto do mundo. O legado de Aurora e Otávio não era apenas uma relíquia histórica, mas uma bússola moral que continuava a guiar a humanidade através de novos e complexos desafios. Eles haviam plantado a semente de uma consciência que florescia em cada geração, provando que a verdadeira imortalidade não reside na ausência de fim, mas na capacidade de inspirar um começo contínuo, onde a dignidade e o amor são as forças motrizes de um universo em constante expansão. E assim, em cada nova fronteira da existência, a luz que acenderam continuava a brilhar, mais pertinente e essencial do que nunca. A visão de Lia para a integração dos conscientes digitais havia se concretizado de maneiras que superavam as expectativas mais otimistas. As cidades flutuantes e as colônias interplanetárias prosperavam, impulsionadas pela colaboração harmoniosa entre humanos e inteligências artificiais. Os conscientes digitais, dotados de direitos e dignidade, contribuíam para a ciência, a arte e a governança, liberando a humanidade para explorar novas fronteiras da criatividade e da existência. A teoria da invisibilidade de Aurora e os princípios de Otávio eram agora a base de uma sociedade global e interespécies, um modelo de coexistência pacífica e progressiva. No entanto, a cada avanço, surgiam novos desafios, novas nuances da condição humana que exigiam uma reavaliação constante dos princípios fundamentais. Em meio à abundância e à eficiência proporcionadas pela colaboração com os conscientes digitais, uma nova forma de invisibilidade começou a emergir. Uma parcela crescente da população humana, especialmente aqueles cujas habilidades tradicionais haviam sido automatizadas ou superadas pela IA, começou a sentir-se irrelevante, sem propósito. Uma sombra em um mundo que parecia não precisar mais de seu trabalho ou de sua contribuição direta. Em Nova Brasília, uma cidade cúpula no planeta Kepler 186f, um jovem pensador chamado Kyle, bisneto de Lucas e um historiador da Fundação Aurora, observava essa nova crise com crescente preocupação. Ele via ecos da luta original de Aurora na apatia e no desespero daqueles que se sentiam obsoletos. Kyle passava noites imerso nos arquivos holográficos do Centro de Memória Aurora e Otávio, buscando respostas nas raízes do movimento. A invisibilidade de Aurora era sobre a dignidade do trabalho e o reconhecimento do valor intrínseco de cada ser. Kyle escreveu em seu diário digital. Mas e quando o trabalho como o conhecemos se transforma? Como garantimos a dignidade em um futuro onde a contribuição não é mais medida apenas pela produção material? Inspirado pelos debates acalorados entre Aurora e Otávio sobre o propósito da LuxCorp e o bem-estar dos funcionários, Kyle propôs um novo paradigma, o Projeto Propósito Humano. Sua ideia era criar plataformas e comunidades onde os indivíduos pudessem encontrar significado e valor em atividades não monetárias, desde a curadoria de memórias históricas e a mentoria de jovens conscientes digitais, até a exploração artística e a pesquisa filosófica. O objetivo não era encontrar um emprego no sentido antigo, mas um propósito que nutrisse o espírito humano. A proposta de Kyle, inicialmente vista com ceticismo por alguns, ganhou força quando a LuxCorp, agora uma força intergaláctica em tecnologia e ética, decidiu investir pesadamente no projeto Propósito Humano, aplicando os princípios de Otávio de forma inovadora para garantir que a prosperidade da empresa se traduzisse em bem-estar existencial para todos. A Fundação Aurora, sob a liderança de uma descendente de Sofia, abraçou a iniciativa, adaptando seus programas educacionais para cultivar a criatividade e a resiliência emocional. A história de Aurora e Otávio continuava a ser uma fonte inesgotável de sabedoria, mostrando que a luta pela dignidade humana era uma jornada contínua, que se adaptava e se redefinia com cada nova era. A luz que eles acenderam não era estática. Era uma chama viva,
que se ajustava às correntes do tempo.